Carioca da Gema, criado em Realengo. Botafoguense, torcedor da Mocidade Independente de Padre Miguel. É casado, pai de 5 filhos e tem 4 netos. Oficial de reserva da Polícia Militar. Advogado, administrador de empresas, especialista em políticas públicas. Foi o deputado constituinte e é deputado estadual pelo Rio de Janeiro. No perfil de hoje eu converso com o deputado Paulo Ramos. Deputado, super obrigado pela sua presença aqui no perfil para a gente conversar um pouco dessa história que na política já soma um tempo e uma grande experiência. Mas antes da gente chegar lá, como eu disse, o senhor foi criado em Realengo. Estudou em Santa Cruz e em Bangu. Quais são as suas melhores lembranças desse tempo? Primeiro, o conjunto do IAPI de Realengo. Primeiro conjunto habitacional da Era Vargas. Estudei o primário na Escola Presidente Roosevelt, o ginasial no Barão do Rio Branco, Santa Cruz, Matadouro, e o científico no Daltro Santos, em Bangu. As lembranças da infância, adolescência e juventude, o início da juventude, as lembranças são as melhores. Tudo aquilo que falam de felicidade para as crianças e adolescentes, de pipa, bola de gude, peão, bandeirinha, as brincadeiras, futebol, tudo passou pela sua história. Mas com muita intensidade, porque era a vida das crianças e dos adolescentes. Questão ligada à educação pública de boa qualidade. Naquela época, a educação pública era considerada a melhor, às vezes quase que exclusiva. A educação particular era papai pagou, passou, vinham as críticas, né? Às vezes até injustas, porque eram poucos os colégios particulares, mas alguns, especialmente os colégios religiosos, eram bons. Mas lá em Campo Grande tinha o Belisário, que era um colégio de grande renome, e era um colégio particular. Mas, na verdade, a educação pública prevalecia. E no conjunto também tinha assistência médica. Quer dizer, o Getúlio Vargas fazia o conjunto habitacional e também com uma certa infraestrutura, inclusive clube sócio-recreativo. Então, a experiência a melhor possível. Diz assim, era feliz e não sabia. Não. Era feliz e sabia. Claro que havia dificuldades. Filho de operário, as coisas não eram também tão fáceis. Meu pai trabalhou 44 anos na mesma fábrica, era metalúrgico. Minha mãe, costureira, depois dava aula de corte e costura, mas também dando a sua contribuição, cuidando dos filhos, mas também contribuindo para a renda familiar. O senhor teve uma irmã historiadora. Nós somos 4 irmãos. A minha irmã já falecida é professora de História, depois deu aula em vários colégios, terminou a carreira como professora na UERJ. Isso. Mas tem o meu irmão, professor de Educação Física, o outro irmão que é artista plástico. E eu segui essa tragédia da política. Esse outro caminho. Mas antes disso, o senhor se formou em advogado, administrador de empresas. Exerceu? Exerci, advocacia, exerci. Exerci advocacia, tive corretora de imóveis, na advocacia, eu cuidava mais, eu era oficial da Polícia Militar, tinha alguns impedimentos, mas eu terminei o curso de Direito em 1971 e tive meu escritório, mas sempre com muitas limitações, porque havia impedimento. Mas eu cuidava das questões ligadas à família e a questão de órfãos e sucessões, era o meu escritório. Mas tive também uma corretora de imóveis. Fiz muita coisa. E foi oficial da Polícia Militar, não é? Fiquei na Polícia Militar quase 22 anos. E o que mais... Tenho, assim, a maior alegria. Vivi a Polícia Militar intensamente. Tenho muitos amigos, conheço bem a profissão, respeito. A gente vê que o senhor gosta muito dessa pegada da Polícia Militar, de ter trabalhado lá, defende com muita lamento muito, né, ênfase, né? Lamento muito que estejamos vivendo uma realidade muito dramática para a população na questão da segurança pública, mas também dramática para os profissionais da área. Uma situação de conflito, uma conflagração muito grande, mas continuo acompanhando, participando, lutando, tentando contribuir. E também
me reunindo, né? Que há grupos que se encontram regularmente e eu tenho a alegria de participar desses grupos do café da manhã, do almoço, continuo participando. Tenho muitos amigos e me sinto muito contemplado. Ter sido militar, que é uma carreira que exige muita disciplina, muita disciplina, digamos assim. Qual é a experiência mais valiosa que o senhor trouxe para a sua vida profissional, pessoal, e para a sua vida parlamentar? É o respeito às regras, questões ligadas à disciplina, a pontualidade. Na atividade política é um drama isso. Ser pontual assim, provoca grandes sofrimentos. Mas a experiência, para mim, foi muito, muito importante. Quer dizer, trago ensinamentos os mais valiosos. Esse é um deles, né? Ser pontual. Aqui na Assembleia Legislativa, que eu estou aqui... Já tem um tempinho. Já vou ficar no 5º mandato consecutivo. Então aqui, não só os deputados, mas principalmente os servidores. Todos acompanham a minha atuação. Não é? E tenho certeza absoluta que, pelo menos, construir um nome de respeito. Nos anos 60, o senhor entra para a militância política pelo Autênticos do MDB, antigo Autênticos do MDB. O que te motivou a entrar para a política? Na verdade, é preciso pegar uma época anterior, porque eu digo assim, o filho do operário ou da operária, né, ou da dona de casa, ingressa na política, ou quando vai para a universidade, ou quando ia para a universidade, ou quando ia para a fábrica. No momento de ingressar, ou na universidade, ou na fábrica, eu ingressei na Polícia Militar. Tinha um envolvimento naquelas questões secundaristas, estudantes secundaristas, mas ingressei na Escola de Oficiais da Polícia Militar no dia 20 de março de 1964. Uma escola interna. Então, 11, 12 dias depois, veio o golpe. E aí eu estava num colégio interno que saí, e quando saí, dei de cara com uma outra realidade. E aí participei, tive uma militância que eu chamo assim, mesmo pequena, mas na clandestinidade. Eu tinha minhas tarefas, tinha meu contato e cumpria minhas tarefas. E quando estava já na atividade, e já era oficial, houve um episódio que me vinculou mais ainda à atividade política. Qual foi? Houve uma manifestação de estudantes aqui na Praia Vermelha e houve uma repressão muito grande, já pós-64, foi em 1968, 67, 68. E meu irmão foi preso. E eu estava de oficial de dia. Tive que sair, arrumei uma forma de sair e consegui liberar o meu irmão. Mas saí também com vários números de telefone para comunicar às famílias dos que permaneceram que eles estavam presos. E fiquei a madrugada inteira no quartel, telefonando para as famílias. E a partir daí passei a ter um outro vínculo. E vi muitos. Eu servia no chamado Batalhão de Manutenção, que era no Regimento Caetano de Faria. Onde fica? Aqui na Salvador de Sá, na Frei Caneca. E eram várias unidades ali, tinha o batalhão de choque, tinha batalhão operacional, tinha diretorias, mas ali também tinha uma unidade prisional. E eu vi, né, o almirante Aragão ficou preso ali, tive a oportunidade de conversar com ele, mas vi chegar, né, o Carlos Lacerda, Hélio Fernandes, vi chegar o Sete Câmara, e aquilo eu falei, como é que esses homens estão presos? Eu aí tive uma compreensão maior do que significava o golpe de 64. Do que estava acontecendo no entorno. Aí, passei a ter essa militância, mas ao mesmo tempo também tendo uma militância interna nas reivindicações. E quando chegou em 1977, no início da abertura, um grupo me entusiasmou a ser candidato. Eu não fui candidato em 78, mas me integrei ao MDB. Que foi esse grupo que eu citei, o Autênticos do MDB. Eu tinha ligação com... E depois, quando fui eleito deputado federal pelo PMDB, houve
a abertura, a criação de novos partidos. Porque antes a gente só tinha o MDB e a Arena. É. A minha vinculação era com política, era com o MDB, bem antes da reformulação partidária. E em 86 eu fui eleito pelo PMDB para a Assembleia Nacional Constituinte, em função de uma luta travada. Que era essa questão da reivindicação das reivindicações de direitos dos policiais militares e bombeiros, principalmente porque a nossa entidade representativa, o que eu chamo clube de oficiais, ainda hoje é uma entidade representativa que reúne oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. E aí muitos movimentos, muitas reivindicações, muitas prisões. E aí, quando chegou em 86, eu fui eleito deputado federal pelo PMDB para a Assembleia Nacional Constituinte. E aí, lá chegando, me reuni com a ala progressista do PMDB. Criamos até o Movimento de Unidade Progressista, reunindo essa ala do PMDB, juntamente com PT, PDT, PCB, PCdoB e PSB. Nessa altura do campeonato já tínhamos muitos partidos políticos formados. Muitos partidos políticos formados. Já tínhamos saído do MDB com a Arena somente. Mas registrar com muita alegria que esse movimento de unidade progressista é que deu um sentido às reivindicações desse campo progressista. Por quê? Porque a chamada esquerda do PMDB tinha mais constituintes do que todos os demais partidos outros somados. Mas dizer que houve uma unidade muito grande. Praticamente formamos um partido paralelo, que atuou na Constituinte, defendendo os direitos e garantias individuais, defendendo a soberania nacional. Inclusive, o senhor teve um destaque nessa época da Constituinte, porque atuou diretamente numa questão de que iam tirar direitos de servidores. Aí você foi, inclusive, o senhor foi eleito deputado nota 10, na verdade, por conta dessa ação. Durante a Assembleia Nacional Constituinte foi criado o DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. E o DIAP acompanhou a atuação dos constituintes em função dos direitos dos trabalhadores. Que direitos queriam tirar especificamente? Não, hoje, por exemplo, quando nós temos os direitos que vêm da CLT, inseridos na Constituição, como cláusulas pétreas, 13º integral, férias com mais 1/3, as licenças, tudo que está na Constituição, beneficiando os trabalhadores como cláusulas pétreas, tudo representa obra, é produto desse esforço. Quando tentam retirar direitos, eles não podem. Cláusulas pétreas. Só outra constituinte. Mas defendi, naturalmente, o papel do Estado, não só com os serviços públicos, na área da educação, da saúde, mas a questão da soberania nacional, os monopólios. Hoje os monopólios estão desfigurados, mas o monopólio estatal do petróleo, o monopólio das comunicações, a nacionalização do subsolo, bandeira nacional na navegação de cabotagem, isso não existe mais. O Brasil não tem soberania. Abriu mão dessa possibilidade a partir do governo Fernando Henrique, que no seu primeiro ano de governo acabou com todos os monopólios. Porque eu permaneci no Congresso Nacional no mandato seguinte, e lutei muito junto com outros, contra a revisão constitucional. Fomos vitoriosos, não conseguiram modificar a Constituição em 93 e 94, que a Constituição completou 5 anos e aí veio aquela avalanche liberal, a eleição do presidente Collor de Mello, com uma outra visão. Quer dizer, a Constituição definia um rumo, ele assume com o discurso do Estado mínimo. Que queria modificar uma série de coisas que já estavam resolvidas. Quanto menos Estado, mais saúde. E privatizou muita coisa. O período Collor-Itamar, o desmonte do Estado brasileiro foi muito grande. Só que os setores estratégicos estavam protegidos pela Constituinte. E aí, pelos monopólios. A nacionalização do subsolo. Então, ele não pode caminhar privatizando mais. Mas o presidente Fernando Henrique foi eleito e assumiu o ideário liberal do Estado mínimo. E foi privatizando. Hoje, esses escândalos resultam, primeiro, do desmonte do Estado.
os grandes grupos econômicos participando das privatizações. Imaginar que essas empreiteiras, que estão agora desnudadas, elas participam praticamente de todos os consórcios para as privatizações. Então eles se aproximaram muito do campo político, o financiamento particular das campanhas por esse pessoas é um assunto, jurídicas. esse também é um assunto Isso, polêmico, né? Nós Porque estamos vivendo as consequências do desmonte do Estado, do patrocínio por grandes empresas, de partidos políticos e campanhas eleitorais, e essa promiscuidade. Essa soma deu um resultado que não foi muito significativo. Mas esse assunto dá muito o que falar ainda, deputado. A gente vai fazer um breve intervalo e voltamos com mais perfil para você.